É engraçado, eu comecei a palavra aqui, né? Eu escrevi, é muito bom viver aquilo que Jesus proporciona para nós. Amém, queridos? Porque os planos de Deus são muito maiores do que nós. Dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Fala assim, os planos de Deus são muito maiores do que vocês, meu irmão. Eu nunca imaginei que privilégio é estar aqui em Curitiba, nesse friozinho. E tem gente que diz que hoje está calor. E tendo o privilégio de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Meus amigos, eu estou muito, muito feliz. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio nessa manhã, amém? Meu marido veio aqui, ele quis começar a pregar minha palavra. Ah, marvadinho. Mas Jesus é bom. E eu estava orando muito por essa palavra que o Senhor me deu. Mas confesso que quando cheguei aqui de manhã, eu falei, Senhor, será que é essa palavra que o Senhor tem para essa manhã, para essa igreja? Um temor em nós para o que o Senhor vai falar. E o Senhor falou, enquanto o louvor cantava aqui, o Senhor falou assim, é tempo de avançar. É tempo de avançar para esta casa. E aí o Daniel vem aqui na oferta e fala sobre isso, que nós vamos avançar, que o reino de Deus vai expandir em nome de Jesus. Levante a sua mão aí no seu lugar. É tempo de avançar. O Senhor está derramando uma unção nova e fresca sobre você. Nós vamos avançar no Senhor. Nós vamos avançar na presença do Senhor. Nós vamos avançar como igreja, como Poema Curitiba, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, já começa a aplaudir ao Senhor Jesus. Recebe aí no seu lugar, grandes coisas o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Querido, você não pode imaginar, você jamais ouviu, mas o que Deus tem para você é grande, é poderoso, em nome de Jesus. Não é sobre, mas o que Deus tem para mim, só para minha vida. Não, o que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Aqueles que amam a Deus viverão coisas que jamais sonharam, amém? Glória a Deus. Esses são dias que o Senhor tem derramado uma porção fresca sobre a nossa igreja, sobre a Poema. Né? Existe um tempo novo chegando, né? Nós estamos ali em Taubaté. Existe um tempo novo, um tempo de cantar, um tempo de alegria sobre a nossa casa. E esse tempo novo, essa unção fresca não está limitado a Taubaté. Em nome de Jesus, essa unção fresca está pegando todas as Poemas, porque a unção desce pela barba e vai para as vestes de Arão. Em nome de Jesus, essa unção está chegando aqui em Curitiba também. Em nome de Jesus, amém? Meus amigos, e um novo tempo, uma nova estação, exige de nós um novo comportamento. Não é verdade? Nós estamos entrando aqui no inverno. Quem gosta de inverno aí, levante sua mão. Não vou orar para queimar seu chuveiro, porque aqui é muito frio. Brincadeira. Mas, se você continua usando as roupas de verão no inverno, o que acontece? Você sente frio, você fica desconfortável. Se você continua comendo as mesmas comidas, né? O que acontece com você? Você come uma feijoada no verãozão. Apesar que aqui em Curitiba dá pra comer feijoada sempre, né, gente? Glória a Deus por isso. Mas, se você, sei lá, você vai sair, vai tomar um açaí à noite com 2 graus, é confortável? Não. Então, um novo tempo, uma nova estação, exige de nós uma nova roupagem. Exige de nós um novo alimento. Em nome de Jesus, o Senhor vai te levar para esse novo tempo. Mas eu quero falar para vocês, meus irmãos, vocês vão ter que se posicionar diferente. Vocês vão ter que se alinhar. Vocês vão ter que mudar as suas vestes. E é muito engraçado, eu recebi uma palavra nesse início de ano. Um pastor orou comigo e falou assim, minha amiga, o Senhor está mudando as suas vestes. Olha as roupas novas que eu estou te dando. E eu confesso para você que eu tenho mudado algumas coisas na minha vida, né? No meu guarda-roupa, eu falei assim, nossa, o Senhor está me dando roupas novas. Olha que falta de fé.
Eu achei que era natural. Eu falei, nossa, eu realmente estou mudando meu guarda-roupa. O Senhor está... E aí, um dia o Leandro estava pregando no Influa lá em Taubaté. E ele falou sobre Elias e Eliseu. E quando Eliseu vê Elias subindo aos céus ali, né, sendo arrebatado, Eliseu rasga as vestes. E o Leandro falou assim: meus amigos, quando você está indo para uma nova estação no Senhor, você não pode mais usar as vestes antigas, você precisa de roupas novas. Meu Deus, mas eu chorei, gente, porque veio o download do céu. Você é isso que o Senhor está falando. Não é sobre o meu guarda-roupa, não é sobre aquilo que é natural, mas o Senhor está nos dando um novo tempo espiritual. E nós precisamos nos comportar como tal espiritualmente, amém? Só que eu achei que eu era um alecrim dourado, que o Senhor estava falando isso só para mim. Mas não, era sobre a nossa casa, era sobre a unção que está sobre a nossa igreja, amém? Então, cutuca o seu irmão e fala assim: essa unção vai te pegar, meu irmão. Essa unção fresquinha. Existe uma unção fresca vindo sobre nós. E nós precisamos estar preparados. É muito comum numa oficina mecânica chegar carros ali, né? Quase fundindo o motor porque tá com óleo velho. Principalmente se for mulher que está dirigindo, né? As irmãs aí olham o tempo do óleo? Olha, não, né? Nunca. Só vai, né? Aí eu ligo pro Daniel e falo assim: nossa, tem tudo apitando aqui no carro, o que está acontecendo? Porque eu que mais fico com o carro, mas ele que tem que cuidar da manutenção, né? O carro não pode andar com óleo velho. Então, se o seu carro natural não pode andar com óleo velho, por que você acha que você pode andar com óleo velho? Não, meus amigos, nós não podemos andar com óleo velho. O Senhor tem algo fresco, tem um óleo novo sobre nós. Em nome de Jesus. Às vezes, mas, Leilane, a minha vida, eu sou consagrada, eu tenho a unção de Deus. Meu amigo, você já olhou a validade da unção que você está usando? Já olhou aí a validade? Talvez o Senhor te dê uma porção, uma unção, para um tempo determinado na sua vida. E foi muito bom, e você obedeceu. Mas o Senhor está falando: olha, a validade desse óleo já foi. Eu tenho algo novo, porque uma nova estação precisa de algo novo. Precisa de um óleo novo. Vamos lá, vamos trocar o óleo em nome de Jesus. Deixa vir o download de Deus para a sua vida. O Senhor tem uma capacitação nova para você em nome de Jesus. Muitas vezes nós andamos no nosso dia a dia e falamos assim: nossa, eu amo Jesus, mas eu estou cansado. Está andando engasgando, né? Igual o carro. Você vai, eu vou. Mas Jesus, eu tenho esse óleo, mas o óleo está passado, o óleo está grosso. E o óleo grosso, ele não passa pelo motor, né? É isso? Eu já estou quase uma mecânica, gente. Currículos, né? Posso mandar currículos aqui para quem tem? O Senhor está fazendo algo novo em nome de Jesus. E nós, se não estivermos atentos, podemos perder as coisas novas que o Senhor está fazendo. Ele está estabelecendo novos movimentos. E nós precisamos discernir o que o Senhor está fazendo e não ficar com os olhos no passado. Gente, deu muito ruim na Bíblia para todo mundo que olhou para trás. Verdade ou não? Todo mundo que ficou focado no passado deu muito ruim. A mulher de Ló, né? Tem outros aí que ficaram com os olhos no passado, deu muito ruim. Precisamos estar preparados e atentos para o que o Senhor vai fazer hoje. Parábolas das 10 virgens. O que acontece nessa parábola? Existem cinco virgens prudentes, que tem óleo, que estão ali com a chama acesa, e 5 que não perceberam que o óleo estava acabando, que o óleo estava parando. Meus amigos e minhas amigas, o Senhor está voltando. Essa parábola nunca foi tão real quanto agora. E eu quero perguntar para você: como está o seu azeite, o seu óleo? Está vencido? Está acabando?
O Senhor me trouxe até aqui para dizer para você: vai olhar o seu óleo, vai olhar a sua vida com Deus. É tempo do Senhor renovar a unção sobre você, porque Jesus está voltando. E o óleo, ele tem um preço. A Bíblia fala que nós precisamos pagar um preço por esse óleo. As 10 virgens, quando as 5 acabaram e foram pedir para as outras, ela falou assim: vai lá comprar, vai que dá tempo. Fala assim comigo: o óleo, a unção, ela tem um preço. Você sabe qual é esse preço? Fala assim comigo: obediência e consagração. Aleluia. E essas duas palavras, obediência e consagração, estão intimamente ligadas. Você não pode se consagrar se você não for obediente. E você não pode ser obediente se você não estiver consagrado. O Mark esteve lá na igreja semana passada, cara, e ele trouxe uma revelação sobre isso. Eu quero compartilhar com você, que é tão poderosa. A desobediência não é necessariamente algo que Deus falou e nós não fizemos propositalmente. Então a desobediência não é algo que Deus falou e eu, por livre e espontânea vontade, falei: não quero fazer. A desobediência pode ocorrer porque eu não ouvi o que Deus quer que eu faça. Meu Deus, fala comigo: meu Deus! Meus amigos, se nós não estamos ouvindo ao Senhor, se nós não estamos atentos ao que diz o coração do Senhor, nós podemos estar desobedecendo. Por quê? Como eu posso obedecer algo que eu nem sei que existe? O que o Senhor tem falado com você hoje? O Dani compartilhou comigo algo que eu achei extremamente poderoso. Dos discípulos que estavam na mesa com Jesus, e me perdoe se eu for pregar isso à noite, hein? Dos discípulos que estavam na mesa ali da ceia, todos puderam compartilhar o pão com Jesus, mas só um ouviu o que estava no coração de Deus. João, a Bíblia diz que ele deitou e ouviu as batidas do coração do Senhor. Meus amigos, existem níveis de relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você: você está só compartilhando da mesa ou você tem deitado para ouvir o que o coração de Deus está dizendo? O coração de Deus está batendo assim, ó, tum tum. Almas, tum tum. Vidas, tum tum. Avanço, tum tum. Quantos creem nisso? O coração de Deus bate pelas almas que estão lá fora, querido. Almas que estão morrendo, que estão se perdendo. O coração de Deus tem batido por essas pessoas. E um posicionamento seu pode mudar a vida destas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Se eu não ouço a voz de Deus, eu não posso obedecer. Para ter certeza e clareza do que Deus quer que vivamos, precisamos ouvir a Deus no nosso lugar secreto. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve. O Senhor está voltando, meus amigos. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus está voltando. A salvação vem pela graça, mas a recompensa vem pela obediência e pelas obras. Você pode estar salvo, mas você pode não ter a recompensa no Senhor. O Senhor está voltando. Existe uma urgência dentro de nós. O Senhor está voltando e nós precisamos levar o máximo de pessoas a encontrar com Ele. E estas obras que fazemos são a nossa recompensa diante do Senhor. E agora entra na consagração, que eu falei: não é possível ser obediente sem ser consagrado, nem ser consagrado sem ser obediente. Consagração é ter uma vida entregue aos pés do Senhor. Uma pessoa consagrada é uma pessoa entregue, é uma pessoa sem reservas. Ela entrega seu coração, ela entrega sua vida, ela entrega tudo que ela tem. Faz parte do nosso Mateus 6,6. A gente entra, a gente ora, a gente busca.
Sabe, muitas vezes nós estamos aqui no culto e é poderoso demais. E o Senhor transfere uma unção sobre nós. O Xandão, a Marcela oram aqui por vocês e eles transferem uma unção, um dom, uma autoridade sobre vocês. Só que esse dom, essa autoridade só é ativado na sua vida, lá no seu quartinho. Você recebe aqui, mas ele é ativado lá, em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui hoje, meus amigos? Os dons do Senhor são ativados no secreto. E talvez você pense assim, mas tantas palavras o Senhor já falou comigo, já oraram comigo, falou que eu vou ter dons de cura, dons da fé, mas eu não vejo isso. Não vê mesmo, porque não tem quartinho, não tem como Deus ativar algo dentro do seu coração, porque você não ouve Ele e Ele não te ouve. Em nome de Jesus. Nós passamos em frente o aeroporto aqui. Alguém aqui já viu um avião sendo abastecido? Não no ar, tá, gente? Na terra. Alguém já viu? Balança a mão para eu ver que você viu. Aquele aquele aviãozão, né? Vem um caminhãozinho e abastece eles. É assim? Não faz esse barulho, né, gente? Aqui sonoplastia é minha. Às vezes, o que nos abastece não são os grandes movimentos. Quem vai no Fire Sul aí? Dá um glória a Deus. Ihu! Vai ser poderoso ou não? Ei! Querido, e talvez você está esperando esse grande movimento para abastecer você de unção. Se você só é abastecido nesses grandes movimentos, você daqui a pouco já acabou. Acabou já. Querido, o que nos abastece de verdade, é igual esse avião e o caminhãozinho, são o nosso cotidiano com o Senhor. É a oração que eu faço todos os dias. O Fire vai ser poderoso, o Fire vai ter uma unção nova, vai vir algo fresco sobre você, vai ser muito poderoso. Mas não é só isso, não acaba no Fire, começa no Fire e termina dentro da sua casa, termina no seu jejum, termina na sua oração, no seu devocional. São pequenos atos do nosso cotidiano que enchem o nosso tanque até transbordar. É o nosso jejum, né? E jejum não é obrigar Deus a fazer alguma coisa por vocês, hein, meus amigos? Jejum é te fazer mais sensível ao Senhor. O Senhor está nos chamando para esse tempo de consagração intensa nele, de oração intensa, de consagração intensa. Meus amigos, eu confesso para vocês, eu acho que eu nunca jejuei tanto e orei tanto como tem sido agora. Por quê? Porque um novo tempo exige novas posturas, exige de nós mais oração, mais jejum, em nome de Jesus. Às vezes aquilo que vai recarregar você é uma partilha no GC. Quantas vezes a gente chega meio brocochona assim, nossa, vamos pro GC. Aí alguém partilha alguma coisa ali, você fala assim, meu Deus, é isso. Como diz o Xandão, come on, é isso. Não é? É isso que vai nos abastecendo. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Basta um dia comum com Jesus para mudar toda a nossa história. O de repente de Deus demora anos para Deus fazer de repente, mas você precisa estar no lugar certo. Amém ou não? Existe algo de Deus para a sua vida. E Deus pode fazer num dia comum. Assim como fez na minha vida e fez na vida do Dani. Um dia comum, um domingo comum. Eu estava sentada no último banco da igreja. Sem que ninguém soubesse da nossa história. Que soubesse que nós éramos pastores. Deus fala com o Leandro lá na frente. Antes de nós chegarmos no culto. Ei, chama esse casal e reconhece eles pastores da Poema. Foi assim que eu cheguei até aqui, querido. Num dia comum, sentado no último banco, o Senhor olhou para nós e nos chamou pelo nome e falou, estou renovando a unção, estou restaurando a alegria de vocês. Querido, hoje pode ser um domingo comum, mas o Senhor vai te encontrar e vai mudar a sua história, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Comece a aplaudir ao Senhor, glorifique o nome dEle. É um dia comum com Jesus. Aleluia. Aleluia.
Vocês sabem o que é unção? Quem sabe o que é unção? Glória a Deus. Unção e outros não, né? Obrigada, amor, por rir da minha piada aqui. Eu sempre trago ele porque dá certo, gente. Não é isso, unção e outros não. Unção é a capacitação sobrenatural de Deus, né? A unção é uma capacitação que o Senhor me dá com uma finalidade, com um propósito. Na parábola das 10 virgens que nós falamos aqui, o propósito desse azeite, dessa unção, era não deixar o fogo apagar. Deus nunca vai derramar uma unção fresca sobre a sua vida se você não for utilizá-la para um propósito. O Senhor quer sim derramar um tempo novo, uma unção nova, mas você precisa compartilhar, você precisa fazer algo para o Senhor, amém? Ele derrama unção para capacitar a viver o novo, para viver um propósito, para derramar em outras pessoas. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a me converter. Queridos, e o Senhor, através da minha vida, restaurou a vida da minha mãe, que era uma ex-cigana. Mas cigana mesmo, aquelas que moravam em tenda, sabe? Que vende poção. Então você imagina, a vida, quando eu era pequena, era muito louca com a minha mãe. Porque você chegava assim, ela falou assim, eu já não falei para você não conversar com essa pessoa? Eu falei assim, mas ninguém viu? Ela falou assim, eu tô sabendo. Satanás contava para ela ainda, dedo duro esse capeta safado. Dedo duro. Vocês viram, né? Meu Deus. Você imagina uma mulher, mas a transformação de Deus na vida dela foi tão grande, tão poderosa, que quando ela converteu, o povo falava assim, fizeram lavagem cerebral na Janete lá na igreja. Porque ela falou assim, ei, eu conheci um Deus que muda. E ela serviu tão intensamente ao inferno, que quando ela vem para Jesus, ela começa a servir a Jesus de uma forma mais intensa ainda. Ela falou assim, se eu gastava minha vida pela metade ali, eu vou gastar minha vida inteira para Jesus. Então, meus amigos, a unção, ela não atinge só a sua vida, a unção, ela chega para a sua família. A unção tem um propósito, e o propósito é você transbordar na vida de pessoas, em nome de Jesus. Os planos de Deus são sempre maiores do que nós, amém? Glória a Deus por isso. Atos 6, 1-7. Come on, como diz o Xandão. Come on. Diz assim, Atos 6, 1-7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, são os discípulos aqui, tá, gente? Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do espírito de sabedoria, e encarregamos eles dessa tarefa. Assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem de oração, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parnéias e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e eram provenientes da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Aleluias! Meus amigos, quando eu li esse texto aqui, naqueles dias acrescentavam um número de discípulos, e os judeus de fala grega murmuravam, acrescentavam o número de discípulos. O Senhor já falou comigo, é tempo de avanço para Poema Curitiba.
Aleluias. Cara, como é que eu duvidei que essa palavra era para cá? Meu Deus, é tempo de avanço para Poema Curitiba. Nesse cenário aqui, a igreja estava crescendo muito rápido. Foi logo após o Pentecostes, né? De Atos 4, o Xandão falou um pouquinho disso na semana passada. Quanto mais eles batiam nos apóstolos e eram perseguidos, a igreja crescia. Se você tem olhado no mundo hoje e está com medo da perseguição, eu quero falar para você, não tenha medo. Quanto mais bate na igreja, quanto mais persegue a igreja, mais a igreja avança em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quanto mais eles tentam bater na igreja, a gente vai avançando e vai chegando na porta do inferno, e já dá um Hadouken lá na porta do inferno, assim, ei, inferno, aqui não, aqui o poder de Deus vai acontecer em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tem aquela música, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Não, vamos cantar, levanta a mão assim, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Aleluia! Querido, é tempo de avançar e ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ei, meu Deus! E nessa ocasião, lemos que os apóstolos estavam nesse momento incrível de poder de Deus, de manifestação do Espírito Santo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas. Mas começou a murmuração. Ei, Jesus! Começaram os problemas. A primeira coisa que aprendemos é que todo crescimento traz consigo descontentamento. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam os murmúrios. Todo crescimento gera desconforto. Por isso precisamos ser moldados para conviver com pessoas diferentes. O que aconteceu? Nós vamos avançar, nós não vamos parar de crescer. E vão chegando pessoas diferentes, assim como era naquela época. Eram 12 tribos, cada uma de um jeito. Só que o Senhor usa das nossas diferenças para nos fazer crescer, para nos alinhar, amém? Efésios 2:10, né? A Bíblia fala que somos obras-primas de Deus, feitos para cumprir as boas obras do Pai que Ele havia planejado. Nós somos poema. Fala assim comigo, eu sou poema de Deus. Somos um trabalho manual, artesanato divino, customizados para a sua glória. E como que Deus nos customiza? Olha para o seu irmão aí, dá uma olhada de rabo de olho só para ele, assim, nem mexe a cabeça. É que esse abençoado aí do seu lado. Deus nos lapida enquanto nós estamos andando em unidade. E aí nós damos um esbarrão. E aí um arranca uma lasca. Cara, não existe outro igual a você. As lascas que tiraram de você, tudo que você viveu, trouxe você até aqui, amém ou não? Nada foge dos planos de Deus. Cada situação que passamos tirou de nós uma lasquinha para a lapidação desta obra especial. Nenhum de nós tem as mesmas marcas e experiências. Tudo que vivemos nos trouxe aqui com marcas únicas do Senhor. Você é especial, meu irmão. Você é único. Você, nossa, mas eu já apanhei tanto. Eu já sofri tanto. Cara, essa lapidação foi muito bem feita. Você está aqui lapidado. Tudo que você viveu foi para a honra e glória do Senhor, para que você vivesse coisas grandes. Aonde você foi ferido, é onde Deus vai capacitá-lo para curar pessoas, em nome do Senhor Jesus. E isso acontecia ali também com os discípulos.
Nada na nossa vida é insignificante. Tudo o que acontece, Deus usa para nos moldar. Antes de um arquiteto fazer uma obra, tem arquitetos aqui, engenheiros? Levanta a mão aí, quero te ver. Antes dele fazer uma obra, ele pensa um prédio, né? Ele pensa, para que será usada essa obra? Não é assim? E ele traça planos e objetivos, e ele vai indo, vai ter que ter, não, tem que ser térreo, porque é para mais gente, cara, e assim Deus foi pensando em você, como eu vou usar o Xandão? Não, ele tem que ser assim, ó, muita alegria, muito poder de Deus. Para Marcela, muita paciência. Brincadeira. Só para não perder, né? Então, você tem características únicas que o Senhor pensou. Existem pessoas que estão aí, ó, sem salvação, porque o Senhor pensou em você para levar pregação para elas, amém? Só você vai alcançá-las, mesmo desse jeito alegre do Xandão, mesmo com essa doçura da Marcela, ela não vai conseguir alcançá-las, mas o Senhor colocou dentro de você o propósito, e você vai levar palavras para elas, amém? A mãe que está gerando, quando engravida, né, a alegria da gravidez, né? Quem foi, quando descobre o simples, meu Deus, que alegria, tô grávida. Mas vai passando o tempo, as coisas vão mudando. Com 9 meses a mãe já está de que jeito? Pé inchado, curvada para trás assim. E ela fala assim, ai, não aguento mais. Todo crescimento traz desconforto. No começo vem a alegria, mas depois vão vindo os desconfortos. É o pé inchado, você não dorme mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para você não reclamar daquilo que você deveria estar agradecendo. Cuidado para não chamar de trabalho aquilo que Deus chama de privilégio. Meu Deus, meus amigos. Aqueles homens, eles estavam vivendo o melhor tempo da vida deles. Olhando de ministério, de Jesus acrescentando pessoas. E eles começaram a olhar para aquilo que era natural. Não tem pão natural para todas as viúvas. O Jesus que eles estavam pregando multiplicou pães. Não faltaria pães para aquelas viúvas. Mas o olhar deles estava no local errado. Em vez de agradecerem, eles começaram a dar trabalho, a murmurar. Servir a igreja é um privilégio. E talvez você está aqui, eu me desgasto pela igreja. É privilégio, não é trabalho. Você está cuidando da noiva de Cristo. O Senhor chamou você como amigo do noivo. É um privilégio estar aqui, não é um trabalho. A casa bagunçada de brinquedo dá trabalho, mas é um privilégio. Sabe, a gente teve um nenenzinho lá em Taubaté que ficou internado durante 18 dias na UTI, meus amigos. E eu tenho um bebezinho, tem 3 anos, tá aqui. E olha, eu vou falar que eu sou essa palavra cortou primeiro em mim, tá? Porque eu cheguei em casa, meu papel durante todo o dia é deixar ele vivo. Vocês estão rindo, mas é verdade. Ele é extremamente ativo, ele é maravilhoso, e ele é inteligente, e ele é muito comunicativo, mas assim, dá muito trabalho. E por muitas vezes eu reclamei assim, meu Deus, esse menino não para. E aí eu vi aquele bebezinho, 18 dias na UTI. E nós como igreja, nós oramos e nós choramos, todo mundo foi mãe do Isaac um dia, sabe? Durante esses 18 dias, todo mundo foi um pouco mãe e pai do Isaac. E eu pensava assim, nossa, eu reclamo tanto que o Benjamin faz tanta arte, mas é melhor assim do que ele 18 dias internado numa UTI. Aqueles pais clamando a Jesus, porque ele estava com uma pneumonia muito severa. Meus amigos, não reclame daquilo que é privilégio. É privilégio do Senhor. Em nome de Jesus. Tenha o seu coração no lugar certo. Entenda que o que o Senhor está fazendo é algo grande e poderoso. E Ele vai usar a sua vida.
Quantos estão disponíveis ao Senhor? Quantos querem viver os melhores dias da sua vida diante dEle? Glória a Deus. Então comece a tratar o que é privilégio como privilégio. Servir a igreja é um privilégio. Pregar a palavra é um privilégio. Ter as crianças aí saudáveis é um privilégio. Sempre que crescemos, enfrentaremos descontentamentos, murmúrios. E precisamos permanecer firmes no propósito que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Somos de tribos diferentes, mas precisamos falar a mesma língua. Precisamos estar em unidade, né? Falei aqui que nós somos lapidados pelo irmão do lado. Nós somos diferentes, amigos. E talvez um ou outro vai falar meio atravessado, mas nós temos que estar unidos, caminhando pelo mesmo propósito. A torre de Babel ali, enquanto eles falavam da mesma forma, Deus falou assim, não há quem possa impedi-los, porque eles falam da mesma forma. Em nome de Jesus, Poema Curitiba, não há quem possa impedi-los, porque vocês vão falar da mesma forma, a mesma língua dos céus. Nós cantamos isso aqui, né, que os céus, como é que é da igreja canta o céu? Cadê o povo do... Gente, acabamos de cantar aqui a música. Estamos juntando a terra. Eu canto, viu, gente? Porque eu não passei no Caça-Talentos. Aí eu falei assim, todas as vezes que eu pregar, eu vou cantar. Cadê o Léo? Léo, se você estiver vendo essa pregação. Estamos juntando. Não passei, gente. Acredita? Glória a Deus por isso, Jesus. Recompensa o Léo e o Brisa lá. Cadê? Já fui curada, irmãos. Ai, vamos voltar. Estamos juntando a terra com os anjos, né? Nós vamos trazer a palavra dos céus para a terra. É isso, andar em unidade é isso. É ouvir dos céus e trazer para a terra em nome de Jesus. Só que quando Satanás vê que um povo está andando em unidade, ele começa a trazer confusão, ele começa a trazer murmúrio, ele começa a querer desanimar pessoas. Em nome de Jesus, põe a mão no seu ouvido e profetiza, eu não vou escutar os murmúrios de Satanás, eu vou avançar, eu vou andar em unidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus procura pessoas que não ficam presas ao passado, a uma unção velha, mas que seguem avançando aonde o Espírito está mandando. Pessoas que ouvem a Deus e obedecem. São pessoas livres no Espírito Santo. Nada vai nos impedir de viver tudo que Deus sonhou para nós. Exceto, sabe quem pode impedir você de viver tudo que Deus sonhou para você? Levanta a sua mão assim, ó, aponta assim para o céu. Levanta a mão. Sabe quem pode impedir de que você viva tudo que Deus sonhou para você? Faz assim agora. Você, camarada. É você que pode impedir o reino de Deus. Você pode impedir o plano de Deus na sua vida. Você pode impedir de viver tudo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, nós não seremos empecilhos ao Espírito Santo, amém? Nós não seremos empecilhos, nós somos aqueles que avançam em nome de Jesus. Quando o descontentamento, uma situação desconfortável te leva a avaliar quais realmente são as suas prioridades. Naquele momento em que aconteceu o murmúrio ali, as pessoas brigando por aquilo que era natural, os discípulos precisavam entender qual era a prioridade. Versículo 2: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Aqueles apóstolos entenderam que o papel deles era ministrar a palavra. Entenda o seguinte: não gaste suas forças naquilo que Deus não te chamou para fazer. É outro motivo de pessoas cansadas o tempo inteiro. Nós estamos numa geração cansada e frustrada. Sabe por quê? Porque tentam fazer coisas que Deus não chamou elas para fazer. São obstinadas por viver a vida do outro. Naquele momento de
de dificuldade, os discípulos precisavam ver qual era a prioridade. Calma, nossa prioridade é pregar o evangelho, é para isso que ele chamou. E depois ele começa a levantar pessoas para fazer a outra parte. Meus amigos, em nome de Jesus, aquilo que Deus sonhou para você é para você. Não inveje a unção do outro. Não inveje o tempo do outro. O Senhor chamou você e vai dar unção para você, e vai capacitar você para você viver aquilo que Deus sonhou para você. Então, tempos difíceis revelam a nossa prioridade. E eles entenderam a prioridade. Peça ao Senhor que abra os seus olhos e que você enxergue para o que realmente Ele te chamou nessa nova estação. Existe um novo tempo chegando. Dá um glória a Deus aí. Existe uma nova estação chegando. Dá um glória a Deus aí. Que o Senhor abra os teus olhos para que você possa viver a plenitude daquilo que Ele te chamou, com uma unção fresca. Em nome do Senhor Jesus, mudanças trazem para nós alinhamento e posicionamento. Então, em meio ao alinhamento, em meio a esse posicionamento, Deus começa a levantar novas pessoas. É lindo ver em Taubaté, meus amigos, o que Jesus está fazendo. Jesus está despertando pessoas que estavam lá atrás, pessoas que nunca imaginavam, pessoas que estavam, às vezes tinham 10, 15 anos de Poema e nunca sonharam viver o que Jesus está fazendo. O Senhor está despertando pessoas. Isso está acontecendo aqui também. O Senhor está me despertando, o Senhor está despertando você. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida. Se você tem um ministério, um chamado, e você está aí, paralisado por sofrimento, em nome de Jesus, se você foi ferido, eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã, que o Senhor está despertando a sua vida. Você vai desabrochar nesse tempo novo e vai viver tudo que Deus tem para você. Porque em tempos de novas estações, o Senhor desperta novas pessoas. Versículo 3 de Atos diz assim: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarreguemos dessa tarefa. Meu Deus, esse versículo é cheio de significado sobre que tipo de pessoas o Senhor está levantando. 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregar das tarefas. Em nome de Jesus, o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho desse versículo, né? 7 homens, 7 fala de plenitude. Homens, eita, segura essa, hein? Ah, mas homens é sexo masculino. Não, 7 homens fala de maturidade. Para de deixar de ser menino. E voltamos de novo à estação. Quando eu era menino, eu falava como menino, andava como menino. Quando deixei de ser menino, deixei as coisas de menino para trás. Ei, deixa a meninice para trás. Torne-se homem maduro na presença do Senhor. É tempo de maturidade, meus irmãos. Homens maduros, cheios da fé do Senhor. Não homens meninos. Segundo, homens de bom testemunho, fala de caráter, fala de bom relacionamento, homens respeitáveis. Esquadrinha aí a sua vida agora, como é que está a sua vida? Você consegue olhar e falar assim: não, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou respeitável. Querido, se você acha aí uma falta de caráter, se o Espírito Santo já falou com você, corrija hoje em nome de Jesus, para você viver essa nova estação. Cheios do Espírito Santo. Ei, aleluia! Esse é mais fácil, né? Ou não, porque a unção tem um preço. Homens cheios do Espírito Santo. Eu posso olhar daqui e posso ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo aqui, prontos para viver algo novo no Senhor. Cheios do Espírito Santo fala dessa capacitação sobrenatural do Senhor. Em Atos 4, quando o Espírito Santo desce
né? Quando Jesus cumpre o tempo dele na terra e desce o Espírito Santo com essa nova unção, o que acontece? Homens que eram covardes, que negavam a Jesus, que tinham medo da morte, passam a tirar pessoas da morte, eles ressuscitavam pessoas, em nome de Jesus. Quando a unção de Deus vem, Ele transforma toda a sua vida. Eu sou medroso. Dá-lhe capacitação sobrenatural de Deus. Eu não sei falar. Dá-lhe capacitação sobrenatural de Deus. É sobre isso que fala um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? E sabedoria. Sabedoria, capacidade de discernir e aplicar o seu conhecimento. E a Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Em nome de Jesus, nós teremos todas essas características dos homens e mulheres de Atos, amém, queridos? Nós seremos maduros, nós seremos cheios do Espírito Santo e nós teremos a sabedoria dos céus, amém? Deus não tem compromissos com métodos antigos, unções antigas. Aquilo que você viveu trouxe você até aqui, mas você precisa enxergar aonde o Senhor quer levar você daqui por diante. Existe um novo tempo, um tempo de avanço sobre esta igreja, e eu quero perguntar para você: quem será você? Você vai ser daqueles que estão murmurando, olhando para aquilo que é natural, ou você vai ser aquele que Deus está levantando, cheio do Espírito Santo? Ei, eu quero ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor tire de nós toda a visão natural, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. E a palavra diz assim: depois que tudo isso aconteceu, depois que Deus alinhou tudo, depois que Deus levantou, despertou pessoas, a palavra de Deus continuou se espalhando. Meus amigos, quando chega um novo tempo, Deus já estava fazendo coisas grandes, mas quando chega um novo tempo, fala assim comigo, um novo tempo. O novo tempo traz ainda mais crescimento, traz ainda mais avanço em nome de Jesus. E eu quero declarar que este novo tempo chegou para Poema, Curitiba. O Senhor está levantando homens e mulheres cheios de Deus. Ei, pode se colocar de pé no seu lugar. Ei, existe uma unção nova. Para de andar engasgando na sua vida. Para de usar esse óleo grosso. Ei, existe uma unção fresquinha para você. Existe um tempo novo para essa igreja. E o Senhor quer te despertar. O Senhor quer te levantar, meus amigos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você tem fé para isso, levante as suas mãos e comece a orar. Comece a orar no seu lugar. Fala: Senhor, eu vou fazer parte desse novo tempo. Senhor, sou eu. Eu não quero ser impedimento para o que o Senhor vai fazer na terra, para o que o Senhor está fazendo em Curitiba. Eu não serei impedimento, mas eu viverei os melhores dias da minha vida. O Senhor me chamou, Jesus. O Senhor me chamou e o Senhor está nos capacitando em nome do Senhor Jesus. Comece a orar, querido, e entregar o seu coração, a sua vida. Se você precisa alinhar alguma coisa no seu coração, se há falta de sabedoria, se há falhas no seu caráter, comece a entregar em nome de Jesus. Entregue diante ao Senhor, consagre-se ao Senhor. A unção tem um preço e é a obediência e é a consagração. Comece a consagrar-se ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Pai, nós nos consagramos. Comece, se você ora em línguas, comece a orar em línguas no seu lugar aí, querido, em nome de Jesus. Oh Espírito, em nome de Jesus. Oh, desce como fogo, Jesus. Ei, enche-nos de novo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos, em nome de Jesus. Nós avançamos para aquilo que Jesus tem para nós. Nós avançamos para o reino de Deus.